Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai ver sobre workload. Workload, entendam ele como é que eu posso explicar? Um dos modos de execução que você pode aplicar ali em cima de uma imagem do pod ali, né? É um dos modos que você pode pegar o seu código ali e deixar ele funcionando dentro do Kubernetes. Entenda como isso. Bom, existem vários tipos de workloads. Aqui a gente não tem que se preocupar com a questão, vou usar isso para isso, eu vou usar aquilo, tal caso, com tal tecnologia. Não. A ideia aqui é a gente ver os modos de execução que existem e mais para frente a gente abstrai aquilo num caso, no que pode ser mais adequado e assim por diante. Porque senão a gente vai começar a misturar coisas ali e só vai complicar. E fala, pô, nesse caso uso tal workload, mas no meu outro. Não, 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 não. Vamos se preocupar simplesmente com o workload ali, né? Bom, em uma das aulas passadas a gente viu sobre pod, só que assim, o que foi passado é, o pod, ele é composto de um ou mais containers ali, e eles estão juntos ali numa mesma estrutura lógica, e dentro dessa estrutura eles podem compartilhar o acesso a volume, internet, memória, CPU, entende? Então, tipo assim, é aquela unidade lógica ali pelo qual o Kubernetes faz o controle de acesso aos recursos do cluster. Beleza. Então, assim, o pod, ele é um tipo de workload, né? Então, se a gente... Agora a gente vai começar a trabalhar com os arquivos de manifesto, que são arquivos do tipo YAML, onde a gente passa alguns comandos e diretivas ali para que a gente consiga fazer a instalação e a configuração de um modo muito mais simplificado das nossas aplicações e dos workloads ali, ou alguma outra alteração ali, configuração, para dentro do Kubernetes, né? Então aqui para a gente, entenda que aqui, ó, o workload a gente define no kind. Existe somente esse tipo? Não. E a gente pode ver ali pela API ali, né, quando a gente coloca um workload para executar, quem vai ser o responsável por receber aquele conjunto de comandos e botar para executar, né? A gente vai ver em aulas futuras ali que existem outras APIs, outros tipos de workloads além daqueles que a gente vai ver aqui dentro dessa aula, né, das próximas aulas ali, mas isso é um pouco mais avançado, né, que não vem ao caso agora. Mas saibam que não existe somente aquilo que a gente vai ver nas aulas. Bom, e por meio, né, do arquivo manifesto, a gente consegue definir uns metadados, labels ali, que é muito importante, porque algumas aplicações fazem o controle da execução via esse metadado, via label ali, para fazer a distinção de uma aplicação ou não, rodando ou não ali dentro do contexto, do namespace e assim por diante. E a gente passa as especificações, né? A gente consegue trabalhar com volumes, a gente faz a definição do container passando o nome, e olha só que interessante, a gente pode ter mais de um container ali, se a gente quiser, né, dentro da nossa aplicação. Basta que a gente passe as imagens, o container ali a mais, né, para a gente poder ter mais de um container ali. E aqui, olha só, passa o nome, a imagem, portas, volumes, requisição de recursos, né, que a gente pode controlar. Não só pode, né, em muitos cenários a gente deve controlar esse acesso aos recursos ali de dentro do nosso cluster, para a gente tentar evitar aquele cenário de starvation e algum outro problema que possa acontecer ali, né? Beleza. Então, é basicamente isso daqui. Precisa de tudo isso que a gente está vendo? Não. Você vai passar o workload ali, mais algumas características, imagem, nome, label, para associar uma workload ali com a execução do container.
e assim por diante, né? Então é bem simples a gente trabalhar com isso. É muito mais fácil a gente se atrapalhar com o comportamento da aplicação do que a definição dos workloads ali dentro do Kubernetes. E aqui a gente tem, né, o nosso arquivo YAML ali, que é o mesmo que está ali dentro do ScaleDraw, né? Então só tem alguns comentários a mais ali e como que a gente coloca esse cara para funcionar. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é instalar não, né? Colocar para executar o nosso cluster de Kubernetes aqui. Deixa eu criar uma outra abinha aqui que a gente vai ficar monitorando. E agora aqui, ó, só para, né, a gente ver que a gente pode estender ali algumas coisas do funcionamento do Minikube, eu vou ativar ali o adicional de Metrics Server, que é onde a gente consegue ter acesso às métricas ali em relação ao consumo de memória, CPU e assim por diante, né? Então, vou deixar esse cara aqui funcionando para cá, belezinha, e vou monitorar todo mundo aqui. E olha só, ele está ainda subindo o Metric Servers ali. Depois que ele subir, a gente dá uma conferida. Beleza. Então, eu vou colocar para executar via kubectl apply, né? Esse é o comando apply "-f", que aí eu passo o arquivo que eu quero fazer a execução ali dentro. E ele vai pegar, ele vai ler esse manifesto todinho aqui e vai começar a aplicar as configurações de acordo com o que a gente definiu aqui dentro desse arquivo de manifesto. A partir disso, ele vai pegar e começar a execução. Se tiver um problema no seu manifesto, ele nem vai funcionar. Então a gente já consegue ver ali o que está rolando antes mesmo de começar a executar. E se a gente dá um kubectl getPods -o wide, que a gente consegue ver mais um pouco de detalhes ali, né? A gente está vendo que ele ainda está criando. E aqui a gente consegue visualizar ele aqui também, se a gente quiser. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ver ali os eventos. Lembrando, isso aqui é importante, os eventos ali, né? Vocês podem acompanhar o que está acontecendo da sua aplicação durante a execução ali do pod. Beleza. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente consegue, por exemplo, pegar o consumo de recursos, o que ele pode estar tendo dentro do nosso cluster. É por isso que a gente precisou ativar o Metric Server, né? Caso a gente queira ver esse tipo de coisa. Em produção, lógico, né? A gente vai ver ali, por exemplo, um Prometheus trabalhando em conjunto com o Grafana, que vai ser muito melhor e seguro, né? Em relação às métricas. Mas nem por isso a gente não consegue deixar de ver ali o que está acontecendo. Deixa eu pegar, sair e voltar aqui dentro. Ó, a gente consegue também visualizar via K9S ali, né? Os recursos que estão sendo consumidos ali. A gente pegar aqui, ó, né? Dentro do nosso cluster de Kubernetes também. E agora, deixa eu dar um describe nesse nosso pod. Então, vamos pegar mais detalhes ali. A gente dá um describe e a gente consegue enxergar as definições do que a gente colocou ali dentro do manifesto. Labels, nome, TCP, a gente não definiu. Porta a gente definiu. Limits e request ali a gente definiu. O volume, por mais que ele seja em memória, né? Ou seja, ele não vai persistir esses dados, mas ele tem um volume também, né? Então, tudo que a gente colocou, ele pegou e colocou aqui para dentro para subir ali o nosso pod e fazer a execução, né? Então, nota que a gente consegue sim controlar as configurações do nosso pod via arquivo de manifesto, né? Então, isso é muito importante ali, porque a gente tende a trabalhar com aplicações muito mais complexas,
né? Do ponto de vista computação ali. Ó, kubectl logs f pegando o pod ali, a gente está pegando os logs dele. E é tudo isso que a gente já viu, né? Em outros cenários ali. Por exemplo, eu ainda posso executar um shell ali dentro do pod, né? Ou seja, eu posso entrar dentro do pod com o kubectl exec, passando o modo iterativo ali -it, o nome e menos o comando que eu quero executar. Isso aqui é muito importante para quando a gente precisar entrar, fazer alguma inspeção, ajustar, testar alguma coisa, ver se existe um determinado arquivo que a gente, né, quer que exista ali. Ó, a gente ainda consegue pegar o entry point da imagem de Docker ali, ver o que tem aqui dentro. Ó, né, para começar a execução ali dentro. Para quem já conhece o que é o entry point ali, beleza. Engraçado que, por exemplo, ó, no caso aqui, a gente pode pegar, ó, entrar dentro do nosso pod. Vamos mexer um pouquinho no arquivo da página do Nginx. E eu vou ver se realmente está funcionando. Ó. Aqui. Né? Então, assim, é bem tranquilo, né? É muito mais fácil a gente se perder no comportamento da aplicação do que executar um pod propriamente dito, certo? Então, o que eu recomendo depois que a gente pega e testa é a gente deletar. Kubectl delete f workload pod -f. E ele vai pegar e vai deletar pra gente. Beleza, pessoal? Então, curtam, compartilhem e a gente se encontram nas próximas aulas aí. Valeu, pessoal!